Bom dia. Bom dia, gente. Então, como eu mandei lá no grupo, amanhã, feriado, aproveitamos para fazer um aulão. Faz tempo que a gente não faz um aulão, né? E esse tema do relaxamento, respiração, meditação, merece um aulão. Merece um tempo a mais, merece uma prática mais longa. Então, a gente vai aproveitar esse momento de feriado e fazer essa prática então. Das 9 às 11 a prática, das 11 ao meio-dia os relatos, tá? Então, amanhã, um horário diferente, não é às 7, é às 9. Então, é feriado, a gente começa mais tarde e tem essa prática num tempo mais longo, para quem puder. Quem não puder, vai viajar, enfim, fique em paz e curta seu feriado. Mas quem tiver aí meio sem ter o que fazer, né, aí aproveita e vem aqui fazer uma prática, tá bom? Muito bem, gente. Então, vamos para a postura de meditação, começar a reconhecer o que acontece com a gente. Nesse primeiro instante, eu me coloco na postura de meditação. O que acontece quando eu me coloco na postura de meditação? Talvez a pergunta seja assim: o que diferencia essa postura de meditação de uma posição sentada que eu já ocupava? O que muda nesse momento? O que muda nesse instante? Quando eu digo postura de meditação, e aí você assim quase que involuntariamente se arruma. Você até poderia estar numa posição sentada já, mas aí quando a gente pensa postura de meditação, alguma coisa se faz no nosso corpo, sem que eu tenha assim que dar tantas orientações. E aí, isso instantaneamente muda a sua relação com o corpo. Ele passa assim de uma espécie de um objeto, de um instrumento para fazer coisas, para uma experiência onde as coisas acontecem nele próprio. E isso não é distante, isso é uma coisa muito concreta. O fato de se colocar na postura de meditação imediatamente altera a sua relação com o corpo, isso é nítido, não é abstrato. Então tem alguma coisa que eu sei fazer, que eu, nesse sentido bastante amplo, talvez eu não saiba descrever o que eu faço, mas o corpo sabe fazer alguma coisa. E esse saber do corpo muda a relação com o próprio corpo, muda esse aspecto de integração entre a minha consciência e o corpo. Essa expressão postura de meditação me causa uma alteração nessa relação mente-corpo. Agora, não é o corpo que se aproxima da mente, o corpo não tem para onde ir, o corpo está sempre aí.
Então esse movimento vem de quem? Essa aproximação vem de quem? Quando eu me arrumo na postura de meditação, sim, o corpo se coloca numa posição um pouco diferente. Mas quem chega mais perto é a mente. E aí, quando eu digo quanto tempo leva para tomar consciência do corpo inteiro simultaneamente, acompanhe o que acontece. Algumas coisas o corpo vai fazendo, ele vai reproduzindo assim alguns ajustes, alguns arranjos. Ele vai se arrumando de forma mais refinada, mas de novo, é a tomada de consciência que muda. É ter consciência das informações sensoriais emitidas pelo corpo. Agora, essas informações sensoriais não começaram a ser emitidas agora. Elas são emitidas o tempo inteiro. Quer estejamos conscientes delas ou não. É como se tivesse, assim, alguém me chamando o dia inteiro e eu não escuto. Essa pessoa tá lá me chamando, me chamando, me chamando. E eu não escuto porque eu tô distraído com outras coisas. Eu não percebo, eu tô fazendo outras coisas. E quando eu coloco minha consciência ali, eu falo, mas você tá me chamando. E a pessoa, eu tô te chamando o dia inteiro. O corpo emite informações sensoriais o tempo inteiro. E quando a gente coloca a nossa atenção, é como se fosse uma chave na fechadura. Essas coisas se encaixam, essas coisas abrem uma nova possibilidade. Então, na postura de meditação, procura tomar consciência do seu corpo inteiro, simultaneamente, ao mesmo tempo, o corpo inteiro. E é como se isso fosse o nosso objeto de meditação agora. Essa relação.
Fazemos nosso mantra. Inspire. Om Sahana Bhavatu Sahanao Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai Om Shanti Shanti Shanti. Então une as plantas dos pés, os calcanhares um pouco mais distantes do quadril. As mãos seguram nos tornozelos, o tronco se inclina um pouco para frente, com a coluna reta ainda. Então, uma pequena inclinação para você poder segurar lá nos tornozelos, mas com a coluna ereta, o topo da cabeça distante do quadril, a coluna sustentada com leveza. Abdômen envolvido. A respiração é envolvida. E vê se pode ir tendo a sensação de que vai crescendo um pouquinho com a coluna, aumentando os espaços entre as vértebras, milimetricamente e muito lentamente. Muito lentamente nos tira do automatismo, do jeito apressado de fazer as coisas. Milimetricamente também nos tira do automatismo. É preciso prestar muita atenção para sentir esses pequenos espaços que vão sendo conquistados. E com essa coluna assim, já um pouco mais comprida, milimetricamente, vai inclinando o tronco mais para frente, como quem leva a testa na direção dos calcanhares, e as mãos podem segurar lá no peito dos pés, e os braços ajudam um pouquinho a puxar o tronco. E aí você pega essa coluna que estava esticada, não volta a encurtá-la, mas você faz como se dobrasse. Como quem dobra uma vara de bambu. Ela não se encurta para dobrar. E à medida que vai dobrando, a coluna ela é toda articulada. Então esses espaços que a gente tentou conquistar, eles vão se abrindo mais agora pela parte de trás. E junto com essa abertura de espaços nas partes posteriores das vértebras, a gente também vai alongando as estruturas, os pequenos músculos, os tendões, os grandes músculos das costas.
Mantenha o envolvimento do abdômen, os braços ativos, vão puxando sempre que tiver a oportunidade, um pouquinho mais a testa na direção dos pés. Então, um pouco mais ativamente, contrai o esfíncter anal, nessa contração assim de quem realmente agora aperta o esfíncter, puxando o cóccix um pouco para dentro. E vê se você pode sentir esse movimento. Então a gente vai fazer algumas vezes para tentar sentir essa relação do ligamento ano-coccígeo, do ânus com o cóccix. Relaxa outra vez. E aí você faz contrações e relaxamentos. Contrai e relaxa. Contrai e relaxa. E nessas contrações e relaxamentos vai tentando sentir a pontinha do sacro ali, a pontinha da coluna, o cóccix. Mantenha a contração da próxima vez, puxando o cóccix para dentro e traz o queixo mais na direção do peito, sem trazer encurtamento para sua postura, é como se a nuca fosse sendo puxada lá para cima e para frente. Isso alonga também a coluna inteira, mantenha a contração que puxa o cóccix e vai tentando aproximar um pouco mais o queixo do alto do peito. Volta a cabeça, vai reerguendo o tronco. Volta àquela posição assim de coluna reta, mas com o tronco inclinado um pouquinho para frente. Sustentado com muita leveza, suas mãos nem precisariam ficar apoiando. O tronco está sustentado por conta própria. E aí volta para a verticalidade. Então, mantenha a perna direita assim para frente e vai passando a perna esquerda estendida lá para trás. Então você vai ter que, né, se elevar um pouquinho, elevar o quadril, empurrar as mãos contra o chão, o tronco vai para frente, leva a perna esquerda lá para trás, mantenha a perna direita assim para frente. E um jeito mais fácil, o pé direito fica próximo da virilha, o calcanhar, né, vai lá próximo da virilha. O jeito mais difícil, o pé fica na linha do joelho ali na frente. O alongamento da lateral da coxa direita é maior. Então vê qual é a posição que você vai deixar o seu pé da frente e vai tentando, independente da posição que você mantém o seu pé, vai tentando afundar bem o quadril, as mãos empurram o chão e vê o quanto você pode erguer o tronco. O quanto pode se aproximar de uma condição vertical da coluna, sem exageros, né? É só uma direção. E vai tentando afundar bem o quadril. E agora, desse lado esquerdo, encaixa os isquios, como se trouxesse assim o quadril um pouquinho para dentro, minimizando um pouco, né? Mantendo a coluna assim mais elevada,
como se eu quisesse minimizar um pouco o arco lombar. Quadril um pouquinho para dentro, abdômen se engaja um pouco mais, tenta estabilizar a posição da minha lombar. Eu vou tentando diminuir essa curvatura lombar. Isso modifica a sensação de alongamento na parte anterior da coxa e nesse músculo ilho-psoas que vem lá por dentro da coxa esquerda e se insere na lombar. E se for possível, né, talvez não seja possível para todo mundo, você mantém a mão direita apoiada no chão, flexiona a perna esquerda e vai tentando segurar o seu pé esquerdo com a mão. Né? Vê se dá. E se der, você puxa um pouco mais o pé na direção do tronco. Não deixa a sua respiração se interromper. Lembra daquela história de que informação você manda para o seu sistema nervoso. De que ele pode confiar e relaxar ou de que ele está se enfrentando uma situação de estresse. Solta o pé. Vai para o gato. Do gato a gente troca a posição das pernas. Então vem com a perna esquerda para frente, a perna direita estendida lá para trás, estende bem, o peito do pé de trás está no chão. E vê essa posição do pé da frente, se ele vai ficar assim mais perto do quadril ou se ele vem mais para frente, na linha do joelho. No primeiro momento, tenta afundar bem o quadril. As pessoas mais flexíveis, elas apoiam o lado esquerdo do quadril no chão. O meu fica aqui um pouco suspenso, mas eu não vou tombar para o lado esquerdo para apoiar. Então, o meu quadril está um pouco mais elevado, mas tem gente que apoia bem o quadril e apoia a lateral da coxa esquerda no chão. Mas a perna de trás está bem estendida, eu tento afundar o quadril, tento erguer o tronco e vou tentando minimizar, diminuir essa curvatura lombar que se acentua naturalmente nessa postura. Então eu engajo o abdômen, vou tentando trazer os isquios um pouco mais para baixo, o quadril um pouco mais para dentro, diminuindo a curvatura lombar. E tentando sentir essa musculatura que vem lá da coxa e atravessa por dentro do corpo até a lombar. Ela está puxando a minha lombar para frente, tentando aumentar a sua curvatura. E eu estou tentando fazer o movimento oposto para alongar esse músculo. E se for possível, mantém sua mão esquerda apoiada no chão e vem flexionando a perna direita e tenta segurar o pé direito com a mão. Isso intensifica os alongamentos. Se der, puxa um pouquinho o pé na direção do tronco. Cuidadosamente volta o pé no chão. Volta pro gato.
E do gato, volta àquela posição do início das plantas dos pés unidas, joelhos separados, as mãos seguram os tornozelos, cresce com a coluna. Como os pés estão lá para frente, o tronco fica um pouco inclinado para a gente poder segurar os tornozelos. Relaxa bem a parte interna das coxas e vai inclinando outra vez o tronco à frente. As mãos passam a segurar no peito dos pés. E com essa sensação de que eu continuo crescendo e vou abrindo mais a parte de trás do corpo, eu vou inclinando o tronco lá para frente. Levando a testa na direção dos calcanhares. E volta. Vê se pode manter as plantas dos pés unidas e trazer os calcanhares mais perto do quadril, o mais perto que você puder, mantendo a condição ereta da coluna. Né? Então, quanto eu vou trazer os calcanhares perto do quadril? Depende do quanto eu consigo trazer sem arredondar minha coluna lá para trás. Então, mantenha uma condição ereta da coluna, tenta descer um pouco mais os joelhos para o chão, cresce com o topo da cabeça lá para cima. Bhadrasana. Abdômen completamente envolvido. Vai tentando constituir essa trama a partir da puxada do esfíncter anal para cima, esses fios puxados para cima, a partir da puxada do canal da uretra, que é para cima e um pouco para trás, e a partir da puxada da raiz do umbigo que vem para dentro do corpo, como se isso tudo se amarrasse formando uma trama em torno disso que o yoga chama de Kanda, equivalente à área do útero. E aí você costura os seus centros de força. E desfaz. A gente vai pro gato outra vez. E fazer mais uma postura que alonga ilhopsoas. Então, a perna esquerda fica assim como está, o pé direito vem se apoiar no chão entre as mãos. E aí talvez levar o pé e o joelho esquerdo um pouco mais para trás, mas não muito. E vai tentando afundar o quadril. Afundar o quadril e ao mesmo tempo levar o topo da cabeça mais para cima.
Tentar trazer os isquios um pouco para baixo e para dentro. Abdômen engajado, não deixa acentuar o arco lombar. E vê se pode direcionar a sua respiração para essa área na frente do quadril esquerdo, entre o topo da coxa e a lombar esquerda lá por dentro. Você pode direcionar um pulsar respiratório para essa área que vai sendo alongada. E volta. Troca a posição das pernas. O pé esquerdo vai lá na frente entre as mãos. O joelho direito vai mais para trás que você puder. Mas começa mesmo com essa direção de afundar o quadril para o chão. Afundar o quadril e crescer com o topo da cabeça lá para cima. Tentar deixar a coluna mais estendida. Afundar o quadril para o chão. Trazer o quadril um pouquinho para dentro. Os isquios apontam um pouquinho mais para frente. O abdômen ele se firma tentando assim diminuir a curvatura lombar. Esse ilho-psoas, quando ele vai se alongando, ele vai tentando puxar a lombar para frente, ele vai tentando aumentar o arco lombar. Eu vou, então, tentando não deixar isso acontecer. Aprofunda um pouco a sua respiração e leva a respiração para essa área que vai do topo da coxa direita, passa por dentro desse lado direito do quadril, passa pela frente do lado direito da lombar e vai se inserir lá na lombar, na coluna mesmo. Você pode envolver toda essa área alongada com os movimentos de pulso da respiração. E se alguma coisa nesse processo vai cedendo, e volta. Volta para o gato. E daqui a gente vai aproveitar esse alongamento do ilho-psoas, essa preparação, para uma outra postura que a gente não faz com muita frequência, que é o camelo. Então mantém o tronco agora elevado, você fica numa posição ajoelhada, que não é com o quadril sobre os calcanhares, mas é com os joelhos no chão e o quadril elevado. Talvez o fato de ter alongado ilho-psoas e a frente do quadril já traga alguma sensação de leveza em manter assim a posição ajoelhada.
E a gente vai fazer o camelo de duas formas. A primeira forma, mantendo as mãos atrás da cintura, dando uma espécie assim de proteção, mas essa proteção não tem que vir das mãos, é só um lembrete. Então as mãos atrás na cintura, isso vai garantir que o seu quadril não vai lá para trás, ele vai ficar empurrado lá para frente. Você começa então a levar o seu quadril mais para frente e o tronco lá para trás. Não solta a cabeça para trás, mantém o olhar para frente. E o que mantém a segurança na postura é o engajamento do abdômen. Então não deixa comprimir a sua coluna lombar. As mãos estão aí ajudando a não deixar o quadril ir para trás, né? Manter o quadril lá para frente, mas estão ajudando também a dar uma certa tração para a lombar. E as mãos assim para trás também ajudam no sentido de aproximar os cotovelos. Tenta aproximar um pouco os cotovelos, aproximando as escápulas, abrindo mais o peito. A respiração acontece com esse abdômen muito firme, protegendo a lombar. A respiração é torácica. E volta. Quando volta, senta um pouquinho sobre os calcanhares. Mantenha a coluna reta. Se essa posição não é confortável para você, apoie as mãos no chão, à frente dos joelhos. E mantenha o tronco um pouco inclinado, também com a coluna reta. A gente não quer fazer agora ainda uma flexão, né, da coluna. A outra forma de fazer o camelo é um pouco mais forte. Então talvez você prefira repetir a primeira, tá? Se for fazer a segunda variação, as mãos se apoiam nos calcanhares. Então você sobe um pouquinho o quadril e apoia as mãos nos calcanhares. A partir desse apoio, leva o quadril para frente. Mantém o apoio das mãos nos calcanhares, mas não com o peso todo largado, o tronco fica todo sustentado. Né? O quadril fica tentando ir lá para frente, o externo fica tentando ir lá para cima, como se isso fosse te puxar de volta para a posição vertical. Abre bem a frente dos ombros, não solta a cabeça lá para trás, mantém o olhar para frente ou para cima, mas sem largar a cabeça. Abdômen muito firme, protegendo essa descompressão lombar. Profunda respiração. E volta. Agora sim, deixa o tronco inclinar para frente, em balança na postura da criança.
E estende os braços lá para frente, as palmas das mãos no chão. Traciona bem a sua coluna. E volta. Estende as pernas lá para frente. Paschimottanasana. Sem pressa. Gradualmente conquistando os avanços, como se os pés estivessem apoiados em uma parede, sem virar os pés para dentro nem para fora, sem deixar eles tombarem. Os dedos apontam para cima e para trás. O abdômen completamente envolvido. E vai deixando arredondar bem a sua coluna, criando essa abertura posterior. Contrai um pouco o esfíncter anal, puxando o cóccix, traz o queixo um pouco para dentro, puxando a testa mais para os joelhos, o abdômen firme, conduz a respiração para as costas. E volta. Passa por Dandasana. Nos deitamos de costas, as pernas flexionadas, os pés apoiados no chão, as mãos entrelaçadas embaixo da cabeça, os cotovelos abertos, os pés unidos, joelhos unidos, os joelhos tombam para o lado esquerdo, a cabeça vira para o lado direito. Mantém o ombro direito no chão, o cotovelo direito no chão e vai tentando não só aproximar o joelho esquerdo, mas os joelhos vêm unidos, então você vai tentando trazer o joelho direito também sobre o joelho esquerdo, lá para o chão. O pé direito apoia sobre o pé esquerdo, os pés estão unidos, tornozelos, joelhos unidos, coxas. E volta ao meio, os joelhos e a cabeça.
Deixa os joelhos caírem para o lado direito, a cabeça vira para a esquerda. Procura não deixar os joelhos se separarem. E procura não tirar o ombro esquerdo do chão, nem o cotovelo. Volta os joelhos apontando para cima, a cabeça ao centro. Desfaz essa posição dos braços. Estende as pernas. Vê como sente as coxas, por dentro das coxas. Essa espécie de raiz das coxas que atravessa por dentro do quadril e se liga lá na lombar. E vai tentando relaxar completamente essa área entre as coxas e a lombar, tentando experimentar se esses alongamentos, essas posturas, as respirações localizadas nessa área, se isso traz alguma sensação de liberdade. Como sente a lombar, como sente o quadril, como sente as coxas. E procura reconhecer a atividade que vai sendo emitida por essas áreas. Quanto mais você solta, quanto mais você relaxa, mais essas áreas vão emitindo um tipo de atividade. E relaxa bem os ombros, os braços, as escápulas. Relaxa a região peitoral, essa inserção das costelas lá no osso externo, no centro do peito. Aprofunda um pouquinho a sua respiração.
e ver se é possível encontrar alguma relação da respiração com essa área do topo das coxas, por dentro do quadril, até a lombar. E para a gente sempre tentar localizar movimentos respiratórios, o abdômen sempre um pouco mais firme. Então, virando um pouco de lado, nos sentamos. Postura de meditação. E procura manter sua atenção por esses poucos próximos momentos na capacidade de descompressão e de leveza na região lombar. Diminui as tensões lombares, sustenta a postura por esse núcleo no centro de força, pela ativação da cadeia abdominal. E vê se pode relaxar um pouco mais essa relação que vem por dentro das coxas, atravessa o quadril e avança na direção da lombar. Relaxar um pouco mais as virilhas, relaxar um pouco mais o topo das coxas. Manter a condição ereta, leve, descomprimida. Os ombros baixos, a cabeça flutua no topo da coluna. Então retoma alguns movimentos e respirações mais profundas. Devagarzinho abrindo os olhos. Ou se quiser permanecer aí um pouco mais, a casa é sua, a prática é sua. A gente colocou nessa prática de hoje um pouco mais de ênfase assim nesse alongamento importante desse músculo que é mais difícil de acessar, né? Que é esse músculo iliopsoas, que liga o topo das coxas à lombar, atravessando por dentro, né? Por dentro, ele atravessa o quadril, ele atravessa a cavidade abdominal, né? Ali por dentro, então ele liga o topo das coxas às vértebras lombares. E esse encurtamento ele tem efeitos posturais. É difícil manter a coluna reta se esse músculo está encurtado, e, enfim. O relaxamento dessa área passa pelo alongamento dessa estrutura, né? Muito bem, vê como está se sentindo por aí, depois me conta. Amanhã temos aulão, 9 horas, não é 7, 2 horas de prática, depois talvez um pouquinho mais, e depois um tempo para os relatos. Então, quem puder, amanhã nos vemos. Se não puder, fique em paz. Vai curtir seu feriado. Beijo.
Gal, o aulão é aberto. Pode convidar alguém, tá? Então, se alguém quiser convidar alguém para participar, fica à vontade. Pode mandar o link. O aulão é aberto. Valeu.